Então hoje a gente vai falar sobre São Lourenço. São Lourenço nasceu em 225, então a gente está falando da história da Igreja Antiga. Nasceu em 225, numa cidade chamada Huesca, na Espanha, nordeste da Espanha, mais ou menos perto de Saragoça, de Barcelona. Ele nasceu ali e primeiro, por que eu resolvi falar, de São Lourenço? Porque ele é do dia do meu batismo. Então, ele é do dia de 10 de agosto. E eu fui batizado dia 10 de agosto. Eu descobri isso recentemente, né? Então, eu também não sabia. Aí, um dia o padre me falou que era importante a gente descobrir o dia do batismo, porque é o dia mais importante da nossa vida, né? Que a gente recebe a graça santificante a primeira vez e a gente se torna filho de Deus pelo batismo, né? E aí eu descobri que meu batismo foi dia 10 de agosto e eu descobri que tinha um santo, né? Nesse dia. E aí por isso eu me interessei pela história desse santo. Para mim, São Lourenço é aquela água gaseificada naturalmente, muito boa. Então ele nasceu em 225 em Huesca, na Espanha, e ele desde jovem começou a fazer teologia junto com um amigo. Esse amigo, posteriormente, ele se tornaria Papa, se chamando Sisto II, Papa Sisto II. Então eles fizeram teologia juntos e eles foram fazer peregrinação a Roma. Ele, o São Lourenço, né, como discípulo, e o seu amigo como mestre. E eles foram a Roma. Pouco tempo depois, alguns anos depois, Sisto II se torna Papa. Foi nomeado Papa. E então ele colocou o Lourenço, o jovem Lourenço, como diácono, o diácono de Roma. Ou então pode chamar também de... esqueci o nome, mas ele era o líder, né, dos diáconos romanos. E o que o diácono faz, né, na Igreja Católica? Tem até uma passagem no começo do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, eu até escrevi aqui. Fala assim: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar... Calma aí, um pouquinho antes. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso os 12 convocaram uma reunião de discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Então os 12 apóstolos, eles vendo que tinha algumas pessoas necessitadas, né, tipo de comida e tal, e eles não poderiam ajudar, então eles nomearam 7 diáconos, né? Foi assim que surgiram os diáconos, para ajudar as pessoas pobres, necessitadas. Não, São Felipe também, diácono. Isso, Felipe diácono. E aí, então, São Lourenço, ele era um diácono romano, e ele era o líder, né? Ele era um desses 7 nomeados? Ou não? Hã? Ele era um desses 7? Não, ele não era um desses 7. Eu coloquei essa passagem só para explicar o que é um diácono, né? Então, ele nasceu em 225, né? Então é bem depois. Mas ainda estamos falando da Igreja Antiga, né? Dos primeiros séculos. Então, ele cuidava do tesouro da igreja, né? São Lourenço, e ele cuidava também do centro de pobres e viúvas, né? Ele que administrava. E aí, em 250, começou a perseguição do imperador Valeriano I,
né? Começou uma grande perseguição aos cristãos. E o Papa Sisto II estava celebrando uma missa nas catacumbas, né? Que é onde ficavam os mortos, os mártires, né? Cristãos que foram enterrados, que morreram pela perseguição romana, né? Império Romano. Então ele estava celebrando a missa ali, né? Perto dos mártires cristãos, junto, né? Dos mártires cristãos. E aí ele foi pego ali, né? O Papa Sisto II foi pego e foi decapitado, dia 6 de agosto, né? O Papa. Só que antes dele ser decapitado, né? Quando ele foi pego, o São Lourenço ele começou a chorar, né? Porque ele sempre ajudava o Papa, né? Tanto na celebração da missa, os seus afazeres, assim, em geral. E ele começou a chorar falando assim: aonde vais sem teu filho? Você nunca oferecestes sacrifício sem seu diácono, né? Então ele auxiliava na missa, né? O Papa. E agora o Papa estava fazendo não o sacrifício de Cristo, né? Quando o Papa, né, consagra a hóstia, ali está o próprio Jesus na cruz, né? Já não era esse sacrifício, era o sacrifício do próprio Papa, né? Que ele estava morrendo por Jesus. E aí São Lourenço ele fica triste porque ele queria morrer junto com o Papa também, entendeu? Mas ele foi preso, mas ele foi condenado à morte, São Lourenço? Não, quem foi pego foi o Papa, não foi ele, entendeu? E aí o Papa ele dá uma resposta, né, profética. Ele diz assim: meu filho, me seguirás daqui 3 dias. E ele pediu ao diácono, né, Lourenço, pediu para ele para que distribuísse todas as riquezas da igreja para os pobres, né, e viúvas, né, para os necessitados. E então acho que o imperador romano, né, ficou sabendo disso, desse tesouro da igreja, e fez um ultimato, né, para o Lourenço, falando para ele, ou melhor, foi o prefeito de Roma, ficou sabendo desse tesouro da igreja que o Papa Sisto II tinha falado, e falou para ele, deu um ultimato para ele, dizendo que até 3 dias para ele mostrar o tesouro da igreja, para dar, né, o tesouro da igreja a ele, né, o prefeito de Roma. E aí Lourenço, depois de 3 dias, decide então mostrar esse tesouro da igreja. E aí ele mostra os pobres e as viúvas, né, os necessitados, e diz: aí está o tesouro da igreja. E aí por causa disso, né, ele foi condenado à morte, né, pelo prefeito de Roma. E ele foi condenado à morte por uma morte como é que fala? Torturante, né? Porque ele foi condenado à morte, uma morte ele foi colocado em cima de uma grelha quente. Então ele ia morrer assado, né? Com carvões ardentes, né? E ele, antes dele estar ali na grelha, ele já quis rezar pela cidade de Roma, né? E ali em cima daquela grelha quente, fervendo, ele, depois de um tempo, ele fala assim: já pode virar, que esse lado já está assado. E então ele morre, todo aquele sofrimento realmente, ele é alegre, porque ele estava fazendo aquilo por Cristo, né? Isso foi em 258, então ele tinha, fazendo as contas aqui, ele tinha 33 anos. E então ele morreu em 258, dia 10 de agosto, ele morreu. Foram 34 igrejas construídas até hoje em Roma, dedicadas a ele, né, a São Lourenço. O Papa Dámaso
foi um papa da Igreja Católica, ele disse assim sobre São Lourenço: chicotes, algozes, as chamas, os tormentos, as correntes nada puderam contra a fé de Lourenço. Então o Papa Damaso, que admirava muito a história, né, de São Lourenço. E um santo chamado São Prudentius escreveu, mais ou menos 100 anos depois que São Lourenço já tinha morrido, escreveu sobre a vida de São Lourenço, né? E ele disse que muitas pessoas acompanharam o martírio de São Lourenço e uma multidão, né, acompanharam o martírio de São Lourenço e muitos se converteram, né? Então foi um ato de conversão de muitas pessoas. E uma basílica foi construída em Roma em homenagem a ele. Ele foi condenado no Império da perseguição do Império do Valeriano I, né? E ele fizeram uma basílica em homenagem a ele. Quem fez foi o imperador Constantino, um outro imperador romano, né, que se converteu. Então, ele está presente na oração Eucarística 1, não sei se vocês já viram, São Lourenço, fala vários santos e um deles é São Lourenço, e na ladainha de todos os santos também, ele está presente. Ele é padroeiro dos diáconos e padroeiro também da cidade que ele nasceu, né? Não, a cidade que ele nasceu foi Huesca, na Espanha, nordeste da Espanha. E ele também é engraçado porque eu desconfiei realmente que tem um time na Espanha que chama São Lourenço, né? Que é o time que o Papa Francisco torce. Eu pensei que ele torcia pro Boca Juniors, o Papa Francisco. Não. E aí eu falei, eu acho que é em homenagem a São Lourenço. Aí eu fui pesquisar. E a água eu não sei. água São Lourenço. Mas esse time aí, argentino, que foi até campeão da Libertadores, né? Ele foi fundado por um padre chamado Lorenzo Massa, né? E ele foi assim, foi assim, ele combinou com alguns jovens que gostavam de jogar bola, né? Combinou assim, vocês podem jogar aqui, acho que tinha um lugar, né, para eles. Vocês podem jogar aqui, mas vocês têm que ir na missa todo domingo. Aí fundou esse time, São Lourenço. E por causa do nome dele também, né? Mas também por causa de São Lourenço, que ele era devoto, São Lourenço. Então, é isso aí. Tem alguma pergunta? Não?